Então, número 4 do nosso material, do conceito, né, de produto de solubilidade, nós temos a questão da Quali Medicina 2025, 2. Fala o seguinte: a solubilidade de um sal pouco solúvel em água pode ser descrita pelo produto de solubilidade. Não confunda produto de solubilidade com solubilidade, certo? Ou constante de solubilidade. Depois eu vou explicar isso para você durante o raciocínio da questão. Um parâmetro fundamental para prever a formação de precipitados em solução aquosas, fatores como a presença de íons comuns, temperatura e pH podem afetar significativamente a solubilidade dessas substâncias, sendo aspecto crítico em processos industriais e fisiológicos, como na formação de cálculos renais e no controle da concentração de íons em fluidos biológicos. Considere o equilíbrio da dissociação do fluoreto de cálcio em água. Então, está aqui a reação. E eu já posso escrever aqui o KPS dessa solução, desse sal. Como, Sandrão? Porque o KPS vai ser a concentração dos íons elevados ao seu número de mols. Então, eu vou ter a concentração do íon cálcio. Se aqui é 1, então aqui vai ser elevado a 1. A gente não coloca, mas eu vou colocar só para você visualmente entender. Vezes a do íon fluoreto ao quadrado. Então está aí o KPS, a formulazinha de KPS para esse sal fluoreto de cálcio. E aí ele continua na questão. Com base nos princípios de produto de solubilidade e dos fatores que influenciam a solubilidade, assinar a alternativa correta. Vamos lá. A adição de íon fluoreto, proveniente de um outro sal solúvel, reduzirá a solubilidade devido ao efeito íon comum. Se eu adicionar, presta atenção, se eu adicionar íon fluoreto aqui, beleza? O que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a concentração de íons fluoretos, não vou? Então eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda, beleza? Fazendo com que? Fazendo com que eu tenha mais ácido no estado sólido e menos íons. Quanto mais íons eu tiver na solução, maior é a solubilidade desse sal. Beleza? Então aqui está certo. Devido ao efeito íon comum, por exemplo, se eu botar aqui um NaF, um fluoreto de sódio, numa solução que já tem esse sal, para misturar com ele, logicamente a solubilidade do fluoreto de cálcio vai diminuir, porque eu estou aumentando a concentração do íon fluoreto. Deslocamento de equilíbrio, lei de Le-Chatelier, vou deslocar no sentido contrário, ou seja, vou deslocar para a esquerda, a formação de produtos. Então, se a formação do reagente, desculpa, está no produto. Se eu vou aumentar a concentração de um cara que é sólido, então ele vai ficando cada vez mais sólido, a sua solubilidade realmente vai reduzir. Correto, letra A. Mas vamos ver as outras? Bora. A adição de um ácido clorídrico na solução não altera a solubilidade, pois o equilíbrio da solução não depende do pH. Ele vai variar sim o pH. Lógico, se eu estou botando um ácido, a acidez vai aumentar, então vou variar o pH da solução. Lembrando que na solução aquosa eu já tenho íons H+, e íons OH-. O aumento da temperatura reduz a solubilidade de sais pouco solúveis, independente da dissolução exotérmica ou endotérmica. Errado. Olha só, grava isso aí, tá? Se, eu tenho um gráficozinho aqui, tá? Vamos botar aqui o seguinte. Coeficiente de solubilidade em função da temperatura, certo? Eu posso ter um sal que ele aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura, para cá aumenta, e eu posso ter um que a solubilidade diminui, beleza? Esse sal que eu vou chamar de sal A e esse sal de sal B, olhando nesse gráfico, ele tem particularidades, ele tem coisas diferentes. Qual é a diferença, Sandrão? Esse que está aumentando a solubilidade com o aumento da temperatura, a gente diz que a sua dissolução é endotérmica. E o que está diminuindo, exotérmico. Então, na verdade,
o aumento da temperatura reduz a solubilidade ou pode aumentar a solubilidade dependendo do sal, se a dissolução é exotérmica ou endotérmica. Por isso que ele está errado. Bacana? Próximo. A remoção dos íons cálcio por complexação de agente quelante, como ETDH. Esse não, o que é agente quelante? Agente quelante é uma substância que vai fazer ligações com os íons metálicos, beleza? Desloca o equilíbrio para a esquerda, reduzindo ainda mais a solubilidade. Se eu remover esse cara, vou fazer com outra setinha. Se eu remover os íons cálcio, eu vou deslocar esse equilíbrio para onde? Você já estudou aqui várias vezes. Eu vou deslocar no mesmo sentido que está sendo retirado. Então, eu vou deslocar para a direita. Então, nesse momento, eu diminuo a concentração dos íons cálcios. Mas logo depois ela aumenta e aumentando a fluoreto. Então, se eu estou deslocando para a direita, eu estou aumentando a solubilidade desse cara, né? E não estou reduzindo ainda mais a solubilidade. Então só sobrou a letra E, mesmo que você não soubesse qual. Lá no início da questão eu falei, não confunda a solubilidade com produto de solubilidade. O produto de solubilidade de um sal, pouco solúvel, depende da concentração dos íons da solução. Desculpa, já achei a verdadeira. Então, voltando ao assunto lá da pergunta do início que eu falei para você. O produto de solubilidade de um sal, pouco solúvel, depende da concentração dos íons na solução, sendo diretamente alterado pela adição de sal contendo um íon comum. Olha só, o produto de solubilidade é uma constante, certo? Então ela depende da solubilidade. E a solubilidade ela indica a quantidade de soluto que eu tenho dissolvido para um determinado volume. Porque se eu aumentar o volume, eu aumento a solubilidade. Beleza? Mas o produto de solubilidade, como ele é uma constante, ele não vai ter essa variação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente, tá? Para você entender melhor isso aqui. Ó. Tá aqui. Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho isso aqui. Então, olha só. A primeira coisa é você saber o seguinte, que não confunda solubilidade com produto de solubilidade. A solubilidade é a quantidade de soluto dissolvido a um determinado volume, beleza? De uma solução. Já o produto de solubilidade é uma constante que depende diretamente, ou seja, ela está relacionada diretamente à solubilidade. Então, por exemplo, vamos supor que a solubilidade do fosfato de cálcio seja 10 a menos 6 e eu quero saber qual é o KPS. Bacana? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Como é que eu faço essas continhas, Sandrão? Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o KPS. O KPS para o fosfato de cálcio, eu vou aqui, divido no meio, eu quebro, né? KPS, deixa eu apagar aqui. KPS, desculpa, vai ser igual a concentração dos íons cálcios. Desculpa, eu não escrevi a reação, né? A reação vai ser o seguinte, ó. A dissociação desse sal, né? Vai ser aqui. Fosfato de cálcio. Quando eu colocar em água, eu vou quebrar a ligação aqui entre o cátion e o ânion, beleza? Eu vou formar dois íons. Eu vou formar o íon cálcio. Família 2A, a carga é mais 2, mas aqui é fácil, é só você inverter, né? Isso você aprende lá em ligações químicas, mas eu vou repetir para você aqui agora. Tá certo? Beleza? Ficou na frente da logo aí, né? Mas vamos lá. Bom, então, proporcionalmente, eu vou ter o que aqui? Isso aqui eu tenho 3 cálcios, aqui eu tenho 3 cálcios. Carga mais 2. O fosfato, a carga é mais 3. É só inverter. O 3 vai ser a carga do ânion e o 2 do ânion vai ser a carga do cátion. E aqui vai ser um 2. Então, o KPS para esse fosfato de cálcio vai ser o íon cálcio mais 2 elevado ao cubo vezes a concentração de íons fosfato elevada ao quadrado. E aí você tem aqui uma continha bacana, que é o seguinte, ó. KPS, eu quero saber qual o KPS, né? Vai ser igual a
Se aqui é 10 elevado a menos 6, proporcionalmente, aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 6, e aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 6, porque a proporção é 1 para 3 para 2. Beleza? Tudo certo? Então, substituindo aqui, eu vou ter 3 vezes 10 a menos 6 elevado ao cubo, vezes 2 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado. Então, KPS vai ser igual a 3 ao cubo, 27. 6 vezes 3, a potência, né? 18. Vezes 2 ao quadrado dá 4. Vezes 6 vezes 2, 12. Bacana? Então, olha só. 27 vezes 4 vai dar 108. Vezes 10 elevado a quanto? Menos 18 com mais menos 12 vai dar menos 30. Beleza? Esse aqui é o KPS desse sal. Beleza? Esse valor aqui é o KPS. Agora vamos inverter. Como inverter, Sandrão? Agora eu vou dar o KPS e eu quero a solubilidade. Então vou baixar aqui, ó. Bacana? Então olha só. Eu estou dizendo que o KPS do hidróxido de manganês, que é uma base fraca, pouca solubilidade, e eu dou o KPS e quero saber da solubilidade. Então eu vou aqui, ó. Eu vou botar esse cidadão primeiro em água. Quando eu botar o hidróxido em água, ele vai dissociar em magnésio mais 2. Quando for uma base é fácil, né? A carga é igual à quantidade de OH- mais o OH-. E aí eu faço a proporção, né? Quando eu tiver 1 mol desse cara, 1 vezes 1, eu tenho 1 mol de magnésio, mas eu vou ter 2 de OH-. Eu não sei a solubilidade desse cara. Se eu não sei, eu vou chamar de X. Então, se aqui for X, proporcionalmente aqui vai ser X, e aqui vai ser 2X. Esse daí, como é que eu faço para achar o KPS agora? KPS vai ser igual a quem? Vai ser a concentração do íon magnésio, elevado a 1, né? Vezes a concentração dos íons OH- ao quadrado. Oxe, matemática de base. Quanto é o KPS? 4 vezes 10 elevado a 12, Sandrão. Quanto é a concentração de magnésio? Eu disse que era X. Quanto é a concentração do OH-? 2x. 2x elevado ao quadrado. Bom, aqui é matemática de basic, né? 4 vezes 10 elevado a 12 vai ser igual a x. E aqui vai ser o quê? Vai ser 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado. Concorda comigo? E aí, você, fazendo as continhas aqui, você vai encontrar o seguinte valor. Esse 4, logicamente, aqui vai dar o cubo, né? Então vai dar x vezes 4x, vai dar 4x ao cubo, vai ser igual a 4 vezes 10 ao quadrado. Então, eu teria, vai dar 12, né? Desculpa. Então, eu teria o quê? 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, teria 1 vezes 10 elevado a 12, raiz cúbica. Ei, meu fera, quanto é o valor de x aqui? O valor de x vai ser, raiz cúbica de 1 é 1, e 12 dividido por 3 vai dar 4. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a concentração. Observe o seguinte, que observando a expressão do produto solubilidade, que é o KPS, ela é uma grandeza diretamente proporcional à concentração dos íons. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que o KPS indica se um composto será maior, será mais ou menos solúvel em água. Então, quanto mais íons o cara tiver na solução, maior, mais solúvel ele vai ser, certo? E maior vai ser o KPS também. Beleza? Então, por exemplo, essa afirmativa aqui vai ser mais verdadeira, podemos dizer assim, se
se você tiver sais e bases similares, né? Ou seja, que se a dissociação liberem a mesma quantidade de íons. Por exemplo, vamos pegar aqui deixa eu botar um pouquinho para cá. Pronto, ficou bacana. Se a gente pegar o fosfato aqui, fosfato não, se a gente pegar o sulfato de bário e o sulfato de cálcio e a gente botar ele em água, você vai ver que você vai ter o seguinte: ó. Sulfato de bário vai quebrar aqui no meio, ó, vai formar o íon bário mais 2, porque é da família 2A, mais o SO4 menos 2. E o sulfato de cálcio, cálcio, SO4, cálcio é família 2A, você vai ter aqui o cálcio mais 2 mais o sulfato. Aí você tem o que aqui, meu querido? Você tem aqui o seguinte, ó. Você tem aqui que quem é maior? Maior 10 a menos 5, já que é a mesma base da 10 a menos 5. E 10 a menos 10. Quem é maior? O sulfato de cálcio. Então, o sulfato de cálcio, portanto, ele é mais solúvel que o sulfato de bário. Beleza? Bacana? Ótimo. Então, isso aqui foi a letra A. Isso aqui está errado, tá bom? Uma explicaçãozinha rápida aí, mas era importante para essa questão. Talvez o vídeo tenha ficado grande, mas como a gente sempre fala, nosso curso é voltado nas questões, tá? E voltado na mentoria que você faz comigo, né? Online, pelo Google Meet, onde você pode abrir a sua câmera, abrir seu microfone e tirar suas dúvidas durante a mentoria, que eu faço outras questões que sejam parecidas com o vestibular do SESMAC e da Quatro. Ok?